motor dyan. Ano? Uy! Meron na tayo. Ang liit naman ako. Ano? Maliit pala oh. Habol. Motor yan. Maliit na. Maingay kaya yan? Uy, gasong. Gasong. Yung INC. Sa likod. Tus. Lexus. Uy, Lexus. Hybrid. Ano yung Big Bike Club. 1,000cc naman. Oh, 1,000. Grabe. Ito pa pala dapat. Ganito ba ako nagsimula kanina? Wala din nakita. Putik. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Eu Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo. Bye-bye.